Sermões evangelísticos no Velho Testamento. Tema de hoje: falsa segurança. Então foram aqueles 5 homens, e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham que fazer com ninguém. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom. E não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-reob. Depois reedificaram a cidade, e habitaram nela. Juízes capítulo 18, versos 7 e 28. Nestes 2 versículos, temos o princípio e o fim da história destes sidônios. É uma narrativa extraordinária, e o que mais me impressiona é a sua modernidade. Eis a história. Certo número dos habitantes de Sidom tinha peregrinado por sua conta como colonizadores ansiosos por encontrar um lugar em que pudessem estabelecer-se e levar a vida a seu modo. O que os levou a fazer isso não nos é dito. Pode ser que tenham desejado evitar as responsabilidades da vida em Sidom, no que se refere às taxas e impostos. Pode ser que tenham sentido constantemente em perigo de serem convocados para ir à guerra, para a proteção e defesa da sua cidade. Talvez tenham achado que a sua região estava com excesso de população e que, em consequência, isso tornava a vida difícil. Ou podem ter pensado que, se conseguissem uma região menos cultivada, isso poderia possibilitar maior retorno para menor trabalho de sua parte. Uma região tão abençoada e frutífera, num aspecto natural, que dificilmente teria mais trabalho do que o de recolher o fruto. Não podemos dizer exatamente quais foram as ideias que guiaram estas pessoas. Porém, a própria narrativa sugere fortemente que, provavelmente, a razão disso foi a última das mencionadas acima. Seja qual for a razão, estas pessoas partiram por conta própria e encontraram o tipo certo de lugar que esperavam encontrar. Estabeleceram uma colônia lá e lhe chamaram Laís. Sobre o seu modo de vida, depois de se estabelecerem, somos informados dos seguintes fatos. Eram pacíficos, amavam a paz, portava-se tão bem que não havia necessidade de nenhum magistrado na terra para manter a lei e a ordem. Cada homem cuidava do seu trabalho e do seu negócio e não interferia na vida de ninguém. Não havia problemas internos na colônia. Também somos informados de que o povo dali vivia despreocupado, quieto e seguro, o que simplesmente significa que eles não tinham tomado medida alguma para defender o seu país. Não fizeram nenhuma provisão contra quaisquer possíveis ataques de fora. Nesse aspecto, eles eram realmente descuidados. Tampouco se preocupavam em notar quem entrava em sua área e fazia observações. Como eles eram amantes da paz, supunham que todos os outros também o eram. Não pensavam em atacar os seus vizinhos, nem ninguém que houvesse por perto. E imaginavam que todos os outros eram animados pelos mesmos sentimentos. Eles viviam descuidados, quietos e seguros. O outro ponto importante acerca da vida destes novos colonizadores era que eles estavam longe dos sidônios, seu povo, e não tinham negócio com ninguém. Eles se isolaram do seu próprio país, levavam suas vidas entre si
e para si, e não tinham nada a ver com ninguém mais. A riqueza da sua região era tanta que não tinha necessidade de comércio exterior. Eram autossuficientes em todos os aspectos e tinham capacidade de prover e produzir todos os artigos de que tinham necessidade. Além disso, a região na qual se haviam estabelecido parece que estava fora da rota comum e que era desconhecida de muitos outros. Ali viviam e gozavam a vida dessa maneira, aparentemente ideal e idílica, e continuariam a viver assim, se não tivesse acontecido que alguns danitas, ansiosos por encontrar mais espaço para si, começassem a explorar as terras e por fim chegassem a este povo. O nosso capítulo nos conta que os 5 espiões encontraram esta terra de Laís, observaram a maneira de viver do seu povo, voltaram e relataram o que viram aos seus companheiros. Então, cerca de 600 homens, empunhando armas de guerra, subiram e feriram estes colonizadores a fio de espada, queimaram a cidade com extrema facilidade e se estabeleceram ali. Com extrema facilidade, digo porque a narrativa nos diz que ninguém houve que os livrasse porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. Essa é a história desses colonizadores sidônios, e eu chamo a atenção de vocês para ela, não somente porque merece consideração em si por si, mas especialmente porque é uma descrição perfeita da história da vida de um grande número de homens e mulheres, no sentido religioso, neste tempo presente. No que diz respeito à esfera geral da religião, não há nada que seja tão importante como a necessidade que temos de aperceber-nos de que existem vários meios pelos quais os homens e as mulheres podem desafiar Deus e pecar contra Ele. Se eu posso presumir a criticar os nossos pais e avós imediatos, eu diria que o erro e a fraqueza essencial deles foram que eles sempre tendiam a identificar o pecado com certos atos abertos e óbvios, e deixavam de ver a real sutileza do pecado e a forma realmente funesta de tudo aquilo que o pecado tendia a assumir em sua geração. Eles formavam organizações para combater este ou aquele pecado particular, como se só isso importasse, sem perceberem que muitas das pessoas que pertenciam a estas organizações e que pareciam muito zelosos como seus membros, estavam sendo assaltadas por uma forma infinitamente mais perigosa e mais funesta de pecado. Estavam realmente sucumbindo a essa forma de pecado, qual seja o pecado da irreligião e de um gradativo mais completo afastamento de Deus. Não surpreende que os pais tenham deixado de observar isso, porque todo esse processo é insidioso. Depois de ocorrido o evento, nos é muito mais fácil vê-lo acontecendo. E, na verdade, o fato é que há muitos que não veem isso atualmente. Ainda existe o perigo de identificar o pecado e o desafio a Deus com certas manifestações externas, muito definidas, dessa atitude. Todos veem claramente o antagonismo com a religião na União Soviética, em seu total abandono da religião, seu aberto desafio a Deus e sua blasfêmia. Muitos também veem com clareza a gradativa substituição da religião cristã por uma forma de paganismo e de culto à raça num país como a Alemanha nazista. A perseguição e o aprisionamento de pastores, etc., chamam a atenção para isso, e todos parecem estar bem cientes desse fato. Semelhantemente, todas as pessoas podem ver que as atividades das diversas sociedades ateístas e dos livres pensadores, assim chamados, e algumas das outras seitas, são nitidamente contra Deus e pecaminosas. De igual modo, também, aqueles que habitualmente caem nos pecados mais grosseiros e mais óbvios da carne, também são vistos por todos como sendo pessoas sem Deus. Os que falam aberto e francamente contra Deus
e que blasfemam seu nome sem a menor hesitação, e aqueles que, por sua vida desregrada, proclamam a mesma coisa, são reconhecidos por todos como irreligiosos. Mas há outro tipo de pessoa que é culpada precisamente da mesma coisa. Um tipo que, receio eu, inclui maior número de pessoas no presente do que todos os outros tipos juntos. E este tipo, o tipo sidônio, é geralmente ignorado por nós. Examinemos esse tipo. Assim como estes colonizadores tinham iniciado sua vida em Sidom, assim também o tipo sidônio de pessoa religiosa teve igualmente um começo bem definido. Tais indivíduos foram criados numa tradição religiosa e desde os seus primeiros dias ouviram sobre Deus e sobre seu Filho Jesus Cristo. Receberam ensino sobre certas verdades, tais como que Deus não somente foi o único Criador, mas também juiz e Senhor, que ele exigiu culto e honra e indicou à humanidade o tipo de vida que ele queria que ela vivesse. Foi-lhes dito que toda a humanidade pecara, falhara, e estava condenada diante de Deus, sem apelo e sem esperança, mas que Deus, em seu infinito amor, tinha de fato enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver, morrer e ressuscitar, a fim de abrir um caminho de salvação, e de que Deus reconciliasse o mundo consigo. Ouviram tudo isso logo no início, e foram criados nessa atmosfera, e numa tradição que imprimiu isso em suas mentes. Além disso, havia dentro deles uma voz que concordava com tudo isso e que atestava isso tudo. Essa foi a espécie de vida na qual começaram e que sentiam em seu íntimo que era certa e correta. O chamado era para adorarem Deus, crerem que a reconciliação com Ele só era possível em Jesus Cristo, e para viverem segundo as linhas firmadas nos 10 mandamentos e, especialmente, no Sermão do Monte e no Novo Testamento. Esse foi o começo. Mas, exatamente como o povo da nossa história, eles se retiraram e abandonaram gradativamente tudo isso para formar e viver o novo tipo de vida criado por eles. As razões que os impeliram a isso veremos mais adiante, à medida que analisarmos esse tipo de vida. Estes indivíduos são exatamente do mesmo tipo dos colonizadores sidônios. Afastaram-se de Deus, deram as costas a Ele e se fecharam. E fecharam sua vida dentro de certos limites mapeados por eles mesmos. Pretendem viver a seu modo, sem nenhuma comunicação com Deus e sem qualquer relação com suas santas leis. Há 2 pontos concernentes a esse tipo de pessoa que eu quero salientar. 2 pontos gerais, antes de passarmos à crítica e à consideração detalhadas. O primeiro é que esse tipo de pessoa nunca se opõe à religião e a Deus abertamente. Tais pessoas nunca dizem uma palavra contra ele, nunca se fazem culpadas de blasfêmia e em suas vidas não parecem irreligiosas. Simplesmente ignoram Deus e o deixam fora de suas vidas. Seu antagonismo e sua oposição não são ativos, mas passivos. Os sidônios não atacavam o seu povo e o seu país. Simplesmente os deixaram de lado e não mantinham nenhuma relação com eles. Hoje em dia ouvimos falar de muitos ataques violentos à religião em diversos lugares. A investida dos céticos é repetida rapidamente nos jornais diários. Mas nunca se ouve uma palavra sobre as grandes multidões que caladamente deram as costas a Deus e levam a vida completamente irreligiosa. O segundo aspecto do assunto que desejo imprimir em vocês é que a situação religiosa da que estamos tratando é muito mais sutil do que a retratada em nossa história. Nela as pessoas deixaram de fato o Sidom, mas na aplicação religiosa real e concreta, a retirada física não é essencial. Nem todos os irreligiosos estão fora da igreja, e foi sempre assim. Podemos ver isso no caso da Igreja de Roma,
mas nem sempre somos bastante espertos para vê-lo no protestantismo em geral, no movimento não conformista e em nosso próprio meio. O tipo de pessoa que estou descrevendo não necessariamente se põe fora de um local de culto. Não é esse o meu objetivo. Não é ida para longe de Deus e de uma vida verdadeiramente religiosa. Se você quer saber se pertence ao tipo sidônio ou não, independentemente da sua filiação à igreja, etc., encare e responda as seguintes perguntas. Será que você conhece Deus? Você tem regular comunhão com Ele? Seria sua vida ordenada e controlada por suas leis e por sua santa vontade? Você ainda mantém contato com Ele? Você pode encontrá-lo quando está em necessidade e com problemas? Ou, para resumir tudo numa só pergunta, sua vida é controlada por Deus? Ou você está levando sua vida a seu modo, independentemente dele? Não estou perguntando se você nega abertamente Deus com suas palavras, ou se renuncia a Ele em declarações específicas nesse sentido. Minha pergunta é, você o nega em sua vida? O seu modo de viver é dele ou seu próprio? Essas perguntas, penso eu, deixam mais que claro que a vida de união não é a da mera frequência a uma capela ou a uma igreja, mas algo muito mais profundo. Encontram-se colonizadores sidônios, tanto dentro como fora da igreja. É esse, então, o tipo de vida e o tipo de pessoa que estamos considerando. Que temos para dizer sobre tais pessoas? Desde logo, podemos dizer muitas das coisas, se não todas, que são ditas sobre o povo descrito neste capítulo. Essas pessoas são excelentes e inofensivas. Tudo o que elas desejam é que as deixem viver suas vidas a seu modo. Não desejam interferir na vida de ninguém. E tudo o que pedem é que sejam tratadas da mesma maneira. Não gostam de gente que interfere na vida delas. E não gostam do tipo de religião que se intromete na vida delas. Não fazem objeção às trivialidades e ao idealismo sentimental. Não fazem objeção à religião, na medida em que esta seja geral e não se torne pessoal, nem lhe faça exigências. Jamais quebram a lei, jamais causam problemas, são quase invariavelmente muitíssimo respeitáveis, até em seus pecados. Tampouco há necessidade de magistrados no caso delas. Sua vida parece fácil, livre de preocupações, aparentemente muito bem sucedida e muito feliz. Nada parece perturbá-los e aborrecê-los. Tudo parece correr suave e facilmente. Saem para trabalhar ou para negociar e voltam para casa, têm seus prazeres, gozam a vida a seu modo e assim sua vida parece transcorrer ano após ano. A vida familiar parece feliz e tem seus amigos e seu círculo social. Mas não precisa elaborar muito isso. Vocês conhecem esse tipo de vida, que é um dos mais comuns tipos de vida que se vê neste país, no presente momento. Como se caracteriza? É uma vida decente e respeitável, discreta e aparentemente feliz. Que é que pode estar errado em tal tipo de vida? Sugiro as seguintes considerações. Primeiro, o que eu digo primeiro é que é um tipo de vida essencialmente egoísta. Isso está bem claro, naturalmente, no caso do povo da história fatual em foco. Já consideramos os motivos que levaram estes sidônios a deixarem seu torrão natal e a se estabelecerem em Laís. Eram inteiramente egoístas. Não consideravam ninguém senão a si próprios e a obtenção de um lugar que lhes fosse propício. Estabeleceram-se lá e cortaram as comunicações com o resto do mundo. Tinham o que desejavam e nada mais os perturbava. O caso deles lembra-nos que o egoísmo nem sempre toma forma agressiva, tipo Mussolini, na qual a pessoa deseja o que puder conseguir para si, independentemente do que os outros querem.
O egoísmo nem sempre toma forma da avareza voraz, nem sempre se manifesta pela rapinagem. Há outro tipo de egoísmo, o tipo que se mostra na falta de interesse pelo bem-estar alheio. Esse é o tipo de egoísmo que se sente feliz enquanto tudo corre bem e sem motivos para preocupação, não importando quais possam ser o estado e as condições dos outros. Estes colonizadores tinham tudo quanto desejavam. Não se preocupavam com ninguém, senão com eles mesmos. Este é sempre um dos primeiros resultados da irreligião. E não há nada que seja visto tão claramente no mundo moderno como justamente esse tipo de egoísmo. Pode-se ver esse tipo de egoísmo na situação internacional e na maneira pela qual o sentimento é determinado quase exclusiva e inteiramente pelo que é melhor para cada país particular. Cada país tende a considerar a si mesmo. Por conseguinte, aí está o nacionalismo econômico e a falha dos países em não se dedicarem à defesa da justiça e das questões de princípio. Mas essa é uma característica evidente na vida em geral, tanto pessoal, individual, como nacional. Todo homem luta por si, por sua família e por seu bem-estar. Ouçam quando os homens conversam uns com os outros, sim, os homens de todas as classes e situações da vida. Que buscam? Que cobiçam? O máximo de riqueza e comodidade, e o mínimo de esforço e responsabilidade. A felicidade, a comodidade e o conforto se tornaram as metas para a imensa maioria das pessoas. O bom tempo, ou a boa vida, assim chamado, é a coisa de que as pessoas falam mais frequentemente. Todo homem preocupa-se consigo e com o que pode conseguir. Os princípios não somente são ignorados e olvidados, mas são de fato vendidos. E cada vez mais a vida é avaliada em termos de dinheiro e posses. Pouco se ouve falar de dever, de serviço e da responsabilidade da vida e de como proceder. E muitos que parecem ter interesse pelo bem-estar comum, muitas vezes são postos sob a suspeita, e com razão, de que o seu ulterior motivo é inteiramente egoístico e pessoal. Não seria isso um retrato perfeitamente fiel da vida atual? E não seria um retrato que se tornou crescentemente mais evidente durante o correr deste século XX? Qual é a sua causa? Já demos a resposta. É o afastamento de Deus e da maneira de viver que Ele estabeleceu para nós. Pois Deus nos manda pensar em nosso próximo e de fato nos manda amá-lo como a nós mesmos. Deus nos chama determinando que comecemos por negar a nós mesmos e a render-nos a Ele. Ele nos ensina que não somos realmente proprietários de coisa alguma, mas que somos meros mordomos dos bens que estão em nossas mãos. Nem dos nossos filhos, nem das nossas vidas somos donos. Ele nos diz que a felicidade não deve ser a nossa meta suprema, mas que esta deve ser a verdade e a justiça, que devemos procurar, primeiramente, não as diversas coisas que se obtêm na vida, mas o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Sua palavra é que somente os que têm fome e sede de justiça serão realmente fartos e serão realmente bem-aventurados. Longe de nos mandar retrair-nos e afastar-nos da vida e estabelecer-nos num belo e bom ninho em algum lugar onde possamos desfrutar o que há de bom para a alegria do nosso coração, no estado de sossego, Cristo nos aconselha a tomar sobre nós a nossa cruz e a segui-lo. Aquele que quiser salvar sua vida, ele acrescenta, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 24 e 25. E todo o ensino do Novo Testamento é o mesmo em toda parte. Ouçam, por exemplo, Paulo referir-se ao mesmo princípio quando escreve em 1 Coríntios capítulo 8 sobre a questão da carne oferecida aos ídolos. Não vos considerei a vós mesmos, diz Paulo,
Com efeito, aos membros da igreja mais esclarecidos, lembrai-vos também dos mais fracos. A consciência não a tua, mas a do outro, diz Paulo, em 1 Coríntios 10, 29. Quando se lê as vidas dos santos, nada impressiona tanto como a maneira pela qual eles negam a si mesmo para dar tudo de si, por amor dos outros. Eles são os maiores benfeitores que o mundo conheceu, e suas vidas são as mais belas que já existiram, sendo que o ponto supremo da sua beleza é o seu altruísmo total, sua absoluta falta de egoísmo. É por não aguentarem uma doutrina desta natureza que os homens e as mulheres realmente se afastam da religião. É por causa do egoísmo dos seus corações, do seu amor pela facilidade e pelo conforto, seu desejo de cuidar de si mesmos primeiro, por último e sempre, que eles deram as costas a Deus, afastaram-se de suas leis e se estabeleceram para desfrutar a vida em seu próprio lugar e a seu modo neste presente mundo mau. Sim, e é à medida que fazem isso que a sua vida vem se tornando cada vez mais materialista, egoísta, feia e dura. Procure simplesmente contrastar, por um momento, em seu pensamento, o tipo de vida que atrai tanta gente hoje com a vida de algum dos santos. Quão egoística, quão feia, quão grotesca é a vida que, em geral, se vê hoje. Depois compare essa vida egoística com a de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Especialmente quando ele pende daquela cruz, ali cravado, cruz que de maneira nenhuma ele mereceu e para a qual ele foi única e inteiramente por amor de outros, por amor de mim e de você. Poderia você observar isso e compreender o que significa e ainda continuar a pensar somente em si mesmo e em sua felicidade? Oh! O egoísmo, a vergonha, a feiura, a torpeza da vida sem Deus, por mais respeitável e tranquila que pareça. Segundo, também foi minha intenção chamar a sua atenção para a pequenez deste tipo de vida. Pois certamente não há nada que tanto nos impressione como a maneira pela qual esse tipo de vida é circunscrita, pequena e mesquinha. Estes colonizadores sidônios tinham sua vida diminuta. Eles se isolaram de Sidom e de todas as outras populações. Não há nada mais patético na vida sem Deus do que a sua pequenez. Realmente já vimos isso quando consideramos o seu egoísmo, mas também há muitos outros aspectos nos quais aparece a pequenez da vida irreligiosa. Mas não temos tempo esta noite. Certamente o fato em si é claro para todos que nos acompanharam até aqui e que têm realmente olhos para ver. Devemos passar a outros aspectos desta espécie de vida perfeitamente ilustrados nesta história. Terceiro, observemos que este tipo de vida é seriamente míope. Sua visão geral da vida é desesperadamente inadequada. No início, lembro que esses colonizadores sidônios estavam levando uma vida quieta e segura e que viviam descuidados. Tudo parece perfeitamente alegre e sereno. Não há nada que os perturbe e eles não se perturbam acerca de coisa alguma. Nem pensam na questão da defesa contra possíveis ataques. Não fazem provisão nenhuma contra todas as possíveis eventualidades. Eles se recusam a pensar nessas coisas e, se alguém as menciona, eles simplesmente o silenciam e lhe dizem que não seja ridículo. De fato, o consideram um desagradável desmancha-prazeres, sempre empenhado em procurar problemas. Não eram eles perfeitamente felizes? Muito bem. Deixemos-los gozar a felicidade, sem ir em frente para encontrar dificuldades. Viviam descuidados. Bem, nós temos aí uma perfeita descrição de uma atitude para com a vida, a respeito da qual quero infundir em vocês a percepção de que é uma atitude míope, completamente inútil e sem esperança como filosofia de vida. A base geral deste tipo de vida é simplesmente a recusa em refletir, a prontidão a confiar em que tudo estará bem,
e a depreciação de tudo quanto pareça apontar na direção oposta. Estes sidônios pareciam estar quietos e seguros, mas eles não analisaram essa segurança e, portanto, não perceberam que ela dependia única e inteiramente do fato de que, até então, ninguém de fora do seu território tinha pensado em atacá-los. Eles só veem segurança e quietude, só pensam nisso, e nunca se dão ao trabalho de considerar e analisar a base dessa segurança. Continuo dizendo que tudo vai bem. O fato de estarem sentados no vulcão não os preocupa nem um pouco, enquanto o vulcão não entra em erupção. Não se preocupam nem em tomar providências para possíveis eventualidades. Enquanto se sentem felizes e seguros, não cuidam de outra coisa, não pensam em outra coisa e não se preocupam com coisa alguma. Viviam descuidados. Sim, e por isso não notaram 5 homens que um dia chegaram e espionaram o seu país. Talvez nem o tenham visto. Se os viram, não os observaram e não fizeram nada com relação a eles. Simplesmente iam adiante como sempre, desatentos e descuidados, até que um dia um exército desceu de repente sobre eles, e eles se viram completamente desamparados e incapazes de defender-se. Permitam-me fazer algumas perguntas simples a cada um de vocês. Você tem algum esquema de vida, alguma filosofia de vida? Você tem olhos para o futuro? É previdente? Você considerou e visualizou todas as responsabilidades da vida? Sim, todas as certezas inevitáveis? Qual é a base da sua vida? Você se contenta em apenas viver de momento a momento, da mão para a boca, meramente contente enquanto não se lhe apresentam problemas e dificuldades? Você já pensou profundo e completamente na vida? Você encara os problemas diretamente ou apenas os arquiva e os empurra para um lado dizendo que a vida é curta demais para a gente dedicar tempo a esse tipo de coisa? Ou será que talvez se recuse a considerá-los, achando que toda consideração é vã e fútil, que os problemas não demorarão a surgir e que, portanto, o que se deve fazer no ínterim é apenas desfrutar quando possível e tirar o máximo da vida enquanto durar? No momento, você pode estar vivendo quieto e seguro. Talvez não haja nenhuma nuvem em seu céu. Tudo pode ser perfeitamente brilhante e feliz, como fora com estes colonizadores sidônios durante bastante tempo. Você se contenta com isso? Você está simplesmente descansando nisso e esperando que continuará assim permanentemente? Você também vive descuidado? Você viu os espiões que entraram em seu país? Não, eu sei que eles ainda não causaram dano algum e que deixaram tudo bastante tranquilo. Eles só vieram observar tudo ao seu redor e agora voltaram para informar o seu exército maior, que logo avançará sobre vocês. Entretanto, você os viu? Acaso tomou providências para o que eles farão acontecer mais cedo ou mais tarde? Agora está tudo bem. Mas onde você estará? E qual será a sua situação se lhe sobrevier a adversidade? Com que você conta para enfrentar a pobreza, ou a doença, ou a dor e o sofrimento, a decepção e a desilusão? Que será de você se tiver que enfrentar a traição da parte de alguém em quem você confiava e a quem se confiara? Que dizer ou fazer enquanto as privações, a tristeza e a própria morte? Você está treinando para estas coisas? Você tem uma defesa pronta para a hora do ataque? Você tem poder com o qual resistir? Tem reservas às quais possa recorrer? Estarei sendo meramente desagradável e horrendo? Será que tudo isso não passa de imaginação mórbida? São os fatos comuns e corriqueiros da vida. Recusar-se a encará-los e a preparar-se para eles não somente é cortejar desgraças, mas também manifestar pura falta de inteligência, a completa bancarrota filosófica de todos os que vivem no paraíso dos bobos. Estes espiões penetraram
e examinaram a terra. Acorde! Levante-se! Sacure de si essa nécia preguiça e negligência. Prepare-se segundo as únicas linhas que podem levar a bom êxito, quando firmadas no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto, sim, pois, se não o fizer, a derradeira característica da vida a quem desejo referir-me esta noite também virá a ser evidentemente em sua vida, como evidente ficou na vida dos colonizadores sidônios, a saber, sua natureza suicida. Permitam-me explicar o que quero dizer com isso. Estas pessoas não somente eram descuidadas no sentido de que não pensavam nem faziam preparativos para sua defesa, mas, além disso, tinham se isolado de Sidom e tinham se isolado de todos os outros povos, de modo que não havia sequer a esperança de conseguir que alguém enviasse uma mensagem a Sidom. Estas são as palavras, ouçam-nas, e ninguém ouve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém. Tinham ido embora, e se haviam isolado, cortando todos os meios de comunicação com outros. A princípio, que maravilha! Eles ali, vivendo descuidados, quietos e seguros, nada com que se preocuparem, nada que os perturbasse, livres de todos os deveres e responsabilidades da vida, apenas vivendo para si mesmos e tendo satisfação própria, para contentamento do seu coração. Muitas vezes eles riam dos que tinham ficado em Sidom e ficavam com dó deles por sua falta de coragem e de iniciativa e por sua falta de espírito de aventura. Isto é vida, não aquela velha maneira de viver em Sidom. Esta nova vida era vida. Maravilha! Mas de repente, aparece um poderoso exército, 600 homens para isso designados, trazendo suas armas de guerra, suas espadas, rebrilhando ao sol. E a tropa desce sobre a sua cidade, decidida a conquistá-la e destruí-la. Logo vem o desespero apuro em que se encontram. Não tem como se defender, e não há ninguém que possa chamar em seu socorro. Se tão somente estivéssemos mais perto de Sidom, dizem eles, se tão somente pudéssemos enviar alguém lá. Todavia, esse arrependimento foi vão e inútil. Estavam muito longe de Sidom, e não havia nenhum vizinho que fosse lá por eles, pois não mantinham relações com ninguém, quando desejavam que tivesse mantido comunicações. Mas agora, era tarde demais, e eles foram destruídos e sua cidade foi queimada. Eles tinham afastado deliberadamente a sua única esperança de livramento, tinham cortado sua própria retirada, voluntariamente haviam rompido o único meio de comunicação, pelo qual poderiam ter obtido ajuda e alívio. Seu isolamento de Sidom foi a causa direta da sua morte. Sua política foi definitivamente suicida. A vida que se aparta de Deus e que ignora sua lei e o modo de viver por ele ordenado, a princípio e por muito tempo parece maravilhosa e altamente vitoriosa. Parece ser a vida. E aqueles que a vivem muitas vezes zombam e sentem dó daqueles que ainda lutam para andar pelo caminho estreito e pela estreita maneira de viver. Você pode cortar seu contato com Deus, dar-lhe as costas e seguir seu próprio caminho, e aparentemente tudo correrá bem. Mas nós já lhe pedimos que encare certas eventualidades. Você é bastante forte para enfrentá-las? Claro que não. Bem, você tem alguém a quem recorrer? Haveria algum libertador que você possa buscar ou a quem possa enviar alguém por socorro? Você tem linhas de comunicação abertas? Assim como muitos outros, quando em dificuldades, você se volta para Deus em oração, porém você pode encontrá-lo? Não lhe parece que ele está muito longe, distante demais? Você pode achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno? E você não acha que, quando busca, você é um covarde e tem sido um canalha, como também um tolo? Contudo, não terminamos. Não somente vão aparecer decepção,
acidente, doença, dor, luto e mesmo a morte. Há outro inimigo, ainda mais rebelde e implacável. Como você enfrenta uma consciência acusadora? Como você reage a uma tonitruante investida de uma lei santa? O que é que você tem para dizer no dia do juízo? Você ter se fechado numa pequena vida e num compartimento diminuto não tem efeito nenhum sobre o fato eterno e sobre as verdades eternas. Esconder-se não coloca longe de Deus. Recusar-se a pensar não muda realidades eternas. Adotar teorias e ideias modernas que se encaixam em sua fantasia e se harmonizam com seus desejos e com seus instintos pecaminosos não abrogam os decretos eternos. Você não engana ninguém, senão a si próprio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Onde você está? Há algum meio de fuga? Não há nenhum libertador? No caso dos colonizadores sidônios, não havia nenhum. E eles foram destruídos completamente. Mas graças a Deus temos mais uma coisa para dizer. Um glorioso evangelho para desfraudar. Eu e você, todos nós, estamos por natureza na situação deste povo. Nós nos afastamos de Deus. Desprezamos a voz divina. Rompemos os meios de comunicação. E estando face a face com o exame final da vida e, acima de tudo, face a face com a verdade de Deus e da eternidade, estamos perdidos e desamparados. Em nossa agonia, tentamos salvar a nós mesmos, porém vemos que não podemos. Tentamos chegar ao alcance de Deus para encontrá-lo, mas estamos longe demais. Perdemos o rumo e a própria estrada parece que foi destruída. Não há como encontrar o caminho de volta. Entretanto, maravilha das maravilhas, o próprio Deus provê um caminho e abre novos meios de comunicação. Direto para dentro da colônia iníqua e pecaminosa em que a humanidade transformou este mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito. Enquanto os homens e as mulheres viviam descuidados, sossegada e refletidamente, Deus planejou e depois executou seu plano. O glorioso plano de redenção pelo qual, graças à morte de seu Filho por nossos pecados, Ele pode perdoar-nos e reconciliar-nos consigo. O plano pelo qual Ele também nos restaura a comunhão consigo e que faz dele o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Eis aí um plano de salvação que vence todos os nossos inimigos, responde a todos os nossos perseguidores e nos dá livramento final e completo. Você está em contato com este libertador, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus? Os espiões chegaram, mas ele também chegou. Você o viu? Você o conhece? Está ligado a ele? Ele está aqui esta noite, oferecendo-se e oferecendo sua salvação a você. Renda-se a ele, dê ouvidos a ele, siga-o, obedeça-lhe. O caminho para Deus e para o céu está aberto nele. Apesar de todo o seu pecado e de todo o seu opróbrio, ele veio, viveu, morreu, ressuscitou por você. Entregue-se a ele e ponha-se a cantar. Um protetor eu tenho, soberano, invisível, mas sempre bem à mão, imutável, fiel para salvar e para governar, onipotente. Ele sorri e plena paz me vem. Sua graça qual orvalho se derrama e salvíficos muros ao redor estão da alma que ele com prazer defende.